Muito bem, galera. Sejam bem-vindos aqui então ao Desnude, mais um podcast entre centenas, milhares de podcasts. A gente já vai explicar para vocês por que que a gente decidiu aqui fazer essa loucura, né, de criar e produzir mais um podcast voltado aí para negócios, para marketing, para muitas outras amenidades aí do nosso contexto corporativo. Meu nome é Alex. Eu acho que vou me apresentar a princípio como o pai da Alexia. Tenho uma formação ampla aí, acho que desde a minha graduação até o meu mestrado, muito voltado para marketing e comportamento do consumidor. E aí, eu e meu amigo aqui, Kavinsky, que eu já vou mandar, né, já vou passar o bastão para ele, a gente claramente decidiu aí, depois de algumas conversas, criar aqui um programa, né, semanal, quinzenal, para a gente falar sobre pequenas verdades inconvenientes. Eu acho que talvez, né, Kavinsky, esse, para mim, talvez esse seja o maior motivador, ou pelo menos o meu trigger de entrar nessa jornada contigo, realmente tentar gravar ou produzir um programa aí que possa trazer à tona discussões que às vezes são algumas discussões, vamos chamar assim, inconvenientes, ou inconvenientes não é a palavra correta, talvez discussões mais incômodas, né? Eu acho que é justamente dentro, vamos chamar assim, desse cenário de inconformismo, até, né, um pouquinho é, de fricção que a gente acaba encontrando um pouco de evolução, né, dentro do mundo corporativo ali, principalmente quando a gente fala de marketing, né, e fala de coisas muito novas que vêm surgindo, a exemplo aí da inteligência artificial, um caso, né, que inclusive é um dos temas, é um dos sub-layers hoje aqui do nosso podcast. Então, sem mais delongas, eu vou aí apresentar o meu parceiro de jornada aí, Alexandre Kavinsky, né? Kavinsky, porra, muito obrigado. Mano, você vai ter que me suportar. Se esse negócio for um sucesso, você vai ter que me suportar assim durante muito tempo, né? Seja muito bem-vindo. Conte pra mim e pra todo mundo que eventualmente estiver nos escutando, por que diabos você topou produzir aí um programa, né, um podcast voltado aí para um tema que tem correlação com assuntos, vamos chamar assim, contextos mais verdadeiros e incômodos do dia a dia aí de marketing e negócio. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, né? Por que que eu aceitei esse convite, né? E assim, por que que a gente topou essa parceria juntos, na verdade, né? Porque os dois toparam, né, juntos. Eu sou um pouco provocador, tá? Estou no mercado há 27 anos, não que isso seja um crachá, tá? Pode não significar nada, né? Vocês podem avaliar depois, mas ao longo do tempo a gente vê, né, que tem muitas coisas no mercado que são tidas como verdades, né, que depois de um tempo a gente vê que não era bem daquele jeito, né? Isso faz parte da novidade, faz parte da evolução, né? A gente vive um mercado muito complexo, né, que vai ser difícil a gente, né, controlar tudo que a gente pode fazer, a gente sabe disso, hoje em dia nem grandes empresas conseguem fazer, né, tudo tão perfeito quando poderia ser, né? Então a gente tenta sempre fazer o melhor, tá? Mas eu acho que a gente vem numa onda aí de mercado nos últimos anos de uma mesmice, tá? Já falei isso publicamente, né? Acho que a gente vem aceitando tudo que vem já pré-moldado, né? Então, muito conhecimento adquirido através puramente de redes sociais, muitas vezes, né? Claro que isso não é para todo mundo, né? Mas muitas vezes é desse jeito. E muitas pessoas achando que esse conteúdo aí mais palatável, né, e mais fácil de ser consumido é o suficiente para ser, né, um profissional bem preparado, né, para lidar com o marketing moderno. E isso não é verdade, né? A gente sabe que não é, né? Então eu costumo ser o provocador do mercado quando as coisas estão muito assim, tá todo mundo muito confortável com alguma coisa. Eu gosto de ir lá, pesquisar, ver o que está acontecendo, tá? E aí trazer a minha opinião, mas um pouco, que é só uma opinião, né? Ela pode também não estar certa,
mas com um pouco ali de pesquisa, né, e de consulta para trazer uma coisa um pouco mais organizada, né, e não só aquela coisa pasteurizada, né. Sou desse jeito muito por causa da minha formação, que é diferente do Alex. Minha formação é de letras, tá? Eu gosto muito de ler, né? Vocês estão vendo os livros aí atrás. Eu coleciono livros e também leio livros, né? Que é uma coisa a mais, né? Que muita gente não faz, tá bom? Então, eu sou apaixonado pelo conhecimento, né? E sei que sei muito pouco, né? Então, acho que é isso aí. É, Além disso, eu sou um aprendiz nas agências Medium e iCharity, tá? É o único cargo que eu consigo praticar hoje e fico muito satisfeito com ele. Espero estar ajudando de alguma maneira, né? E, de novo, estou muito feliz de estar aqui. Valeu, Alex. Imagina, eu que agradeço. Eu vou contar uma coisa para vocês. O Kavinsky, ele é meu protetor, porque eu sou o primeiro a ficar esquentado em qualquer reunião que tem de comitê, de associações, ou até mesmo quando a gente acaba juntando ali a galera no mercado. Eu sou o primeiro a ficar revoltado. Aí o Kavinsky, mesmo inconformado com muitas situações, acaba colocando ali a discussão nos trilhos. Eu acho que no final das contas. A gente vai acabar se complementando justamente por isso, né? Eu às vezes, como um aluno descuidado do mercado, principalmente agora, de marketing em contexto digital, né? Tenho opiniões, às vezes, extremamente radicais e é muito interessante ter uma pessoa aqui batendo essa bola comigo para que justamente a gente possa trazer opiniões e talvez vértices distintos para que as pessoas possam sair daqui com as suas próprias verdades, já que a gente está falando de verdade. E aí, aproveitando o ensejo, a gente ficou, durante o processo aí de criação desse podcast, a gente ficou pensando, pô, mas o que nós vamos trazer, né, talvez na primeira pauta aqui, né? A ideia é fazer alguma coisa curta, para que as pessoas possam garantir escutar um conteúdo interessante durante ali o período de trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não importa, né? E que tema a gente poderia trazer que faz parte desse contexto de negócios e às vezes tem uma purpurina em cima do que realmente é uma realidade e o que deveria ser simplesmente expurgado para que a gente possa encontrar algo mais qualitativo. Para falar bem a verdade, a gente até pensou em falar em influenciadores, mas se a gente começasse o podcast falando sobre influenciadores, ia virar um audiobook. Então, tava eu ali pesquisando, né, dentro até do contexto um pouco mais de aprofundamento técnico do Kavinsky, assuntos relacionados à inteligência artificial, até porque inteligência artificial agora virou a nova paleta mexicana dentro ali da nossa vertical, principalmente de marketing, né? E aí, Kavinsky, eu me deparei, e foi a sugestão que eu dei para ele na semana passada, com uma terminologia, engenharia de prompt. Eu vou dizer para você, quando eu li engenharia de prompt, eu falei, caceta, meu, nem HTML, CSS e JavaScript eu consegui ainda, né, absorver do ponto de vista fundamental. Falei, pronto, agora tem um engenheiro que deve ser o ó concurso, assim, tá num nível acima do Python, sabe? Um nível acima do TensorFlow. Pronto. Agora, engenharia de prompt é o ápice do algoritmo. Aí eu fui me aprofundar, né? Falei, pô, vai que é uma grande oportunidade, né? Eu tenho, inclusive, vários alunos que me perguntam, cara, o que que tá né? O que que tá pegando no mercado? E há muitos anos eu já venho falando com essa galera. Olha, a gente tem uma escassez no mercado ali, um gap grande mesmo de bons profissionais que antigamente se intitulavam de BI, né, de Business Intelligence, e hoje, ali, né, na falsa modéstia, eles acabam utilizando a palavra Data Science. A gente tem um gap, a gente tem realmente uma carência desse tipo de profissional. E eu sempre repito, né, para onde é que eu vou, profissional de marketing, para conseguir essas oportunidades? Eu falo, ó, vai por esse caminho aqui, né? Tenta conhecer algumas martechs, algumas plataformas de dados, e aí você acha que vai ter realmente uma boa pauta
né, competitiva quando você for concorrer numa vaga. Mas aí eu me deparei com essa história aqui, eu falei, pô, deixa eu entender, né? O que é o tal do engenheiro de prompt? Amigo, ó, eu sei que você vai me escrachar aqui, mas na hora que eu comecei a ler, eu falei, what the fuck? Falei, puta que pariu! Um colecionador de frases. Eu falei, não, não pode ser. Deixa eu dar uma. Pelo amor de Deus, deixa eu fazer um. Deixa eu pegar outros artigos, né? Eu comecei a fuçar, né? E aí eu já comecei a encontrar meme, né? Tem nomes até como prompeteiro, tipo, colocaram um maromba, assim, né? Aí tem o prompeteiro. Eu falei, não, putz, não pode, né? Meter a palavra engenharia ali dentro da terminologia de prompt, que no final das contas, prompt também é uma, no final, marqueteiro, né? Colocaram um nome bem marqueteiro ali para algo que é muito simples, né? Um comando, né? É quase como uma busca, né? Mas colocaram a palavra engenheiro em prompt. Aí eu fui entender. E assim, aqui eu estou sendo muito ignorante, muito superficial, e é por isso que eu preciso da tua ajuda. Me parece curso de milhagem. Vou te explicar, né? Depois que eu descobri que tem gente que dá curso para viver de milhagem, eu falei, não, qualquer coisa vai surgir no planeta. Aí eu falei, meu amigo, existem pessoas que estão testando ali todo dia, haja tempo para isso, né? Óbvio que demanda tempo mesmo. Estão testando ali comandos e comandos, e à medida que os caras encontram um comando que traz um resultado, né? Vamos chamar assim, mais assertivo dentro ali de qualquer plataforma de inteligência artificial, seja o Chat GPT, seja Midjourney, né? Seja qualquer outra vertente ali, o cara pega aquele comando, consolida, por exemplo, no Excel. Aqui eu estou usando uma terminologia muito simples. E depois ele se intitula engenheiro de prompt. Então, assim, na hora, dentro da minha raiva técnica, eu falei: não acredito, é um colecionador de frases no Excel. Eis que eu descubro que, inclusive, tem plataforma que traz esses comandos, que nada mais é do que frases de coisas que você deveria, como profissional, ficar testando dentro de uma modelagem API. Então você pode, eu vi lá, tem Prompt Mania. Depois a gente pode até deixar aqui algumas referências ali para a galera que estiver escutando o podcast. Mas eu vi lá Prompt Mania, né? Tem uma API também que faz um Excel, né? Faz uma API com o Sheets do Excel para você, né? Meio que fazer um filtro rápido ali. Kavinsky, aí eu vou passar a bola para você, porque senão eu vou acabar escrachando os tais engenheiros, os construtores de ponte aqui. Cara, é isso mesmo, porque assim, na hora que eu leio, me parece fadado ao fracasso, né? Me parece fluffy, superficial. Porra, o cara, como é que o cara se intitula engenheiro de comando? Me explique, por favor, Kavinsky, essa história, porque para mim ainda não se encaixa, por favor. Vamos lá, eu vou em etapas, tá? Mas eu não vou falar da engenharia de prompt ainda, tá? Vou falar dos engenheiros de prompt primeiro, né? Então, de fato, né, logo depois surgiu, principalmente o GPT, né, no final de 2022, né, de repente começou a surgir várias pessoas ali, né, e profissionais que identificaram, né, que eles podiam, né, trabalhar prompts mais avançados, né, para tirar respostas mais certeiras, né, ou entender melhor como é que funcionam essas ferramentas para tirar um resultado melhor do que o que a gente tem na média, né? E aí surgiu, teve um, né, acabou tendo aí uma explosão aí de pessoas se intitulando engenheiro de prompt, tá? Mas isso é comum para qualquer mercado, né, e para qualquer disciplina, né? Quantas pessoas não são marqueteiros ou publicitários ou seja lá o que for, né? Isso acaba acontecendo. Tá no nosso mercado também, né? Lembra dos sobrinhos da internet, que eram os caras que sabiam fazer site, Opa, né? É a mesma coisa, tá? Então, assim, concordo, tá? Eu acho que os trompeteiros não é uma... E comparo muitos engenheiros de prompt com trompeteiros mesmo, tá? Porque acho que não é uma... Não é, de fato, uma profissão hoje, né? E não acho que será, tá? Embora tenham algumas vagas e algumas pessoas fazendo isso, tá? Eu trouxe dados para isso, tá? Eu fui pesquisar, tá? No LinkedIn, tá? Do Brasil, colocando engenheiro de prompt ou engenharia de prompt, tá? Entre aspas, porque senão você vai pegar cruzamento de outras palavras, vai achar mais de 1.000 resultados, tá? Não tem nenhum resultado de vaga de empresa para isso. Ou seja,
Tem gente que se intitula profissional de engenharia de prompt, mas não tem vaga de engenharia de prompt. E não vi Entendi. profissionais engenheiros de prompt contratados em nenhuma das empresas, tá? Então aqui a gente já Oremos. desmistifica um pedaço do negócio, tá? Não é que Oremos que tipo o não surja mercado todo muito. ficou louco atrás de engenheiros de prompt, né? Os engenheiros de prompt ficaram loucos e o mercado não caiu nessa, pelo menos não até aqui. Mas pode cair, né? Daqui a pouco a gente vê um Pode, talent pode. acquisition aí colocando uma vaga em engenheiro de prompt. Mas vamos lá, Eu vou continua aí chegar para lá, vou você chegar passar o lá. pano quente comigo Uma, aqui. uma outra coisa é a palavra engenharia, né? É uma palavra assim. Nesse caso aqui, ela quer indicar igual inteligência artificial, é uma analogia, né? Tipo, você está pensando como é que você vai montar, né, a ordem, alguma coisa assim. Eu já vou falar dessa montagem de prompts, tá? Para chegar nisso. Mas a palavra engenharia, a gente tem a mesma coisa com cientista de dados, tá? Eu conheço vários cientistas de dados que considero cientistas de dados, tá? No entanto, eles não são cientistas, tá? Cientista passa 70% do tempo pesquisando, cara. Não passa 70% do tempo trabalhando, né? Então, assim, às vezes a gente adota algumas terminologias que às vezes pode fazer sentido, né? Desde que não seja, que não vai enganar demais, tá? Então, isso posto, tá? Vamos falar dos jeitos de fazer prompt, né? Um deles é esse, né? Ah, eu, tipo, tenho uma necessidade, vou lá, crio um texto, né? Uma chamada, uma pergunta, alguma coisa assim, e vejo a resposta. Se não vier boa, eu tento, né, calibrar isso, tá? Esse é o prompt que cada um faz no seu dia a dia. Tem uma coisa bem interessante, né? Porque ele é praticamente, obviamente, né, muito limitado para isso, mas ele é quase uma linguagem de programação que é humana, né? Então você dá os comandos como você falaria qualquer coisa no seu dia a dia. Isso é muito legal, né? Porque ele traz uma democratização da ferramenta. Mais legal ainda que ela é acessível para todas as línguas, né? Então não é uma coisa que começa na língua inglesa e depois vai para outros lugares, embora tenha um gap importante, tá? Esse é o do prompt. E aí fazer biblioteca de prompts e tudo mais, eu enquadro ainda dentro dessa categoria, tá? Aí entra uma outra categoria de criar prompts que eu chamo de design de prompt, tá? Que é você entender uma determinada tarefa que é repetitiva ou que outras pessoas dentro do seu negócio, né, fazem também, que você avalia que, né, possa um prompt possa ajudar nessas tarefas. É muito melhor você ter uma pessoa, né, ou umas duas ou três, né, preparando ali, né, como é que vai funcionar, o que que funciona melhor ou não, e como é que isso funciona bem para todas as situações que a gente planeja aplicar, né? Por exemplo, eu quero um LLM para fazer receita, né? Tipo, sempre que a gente colocar os ingredientes, sai uma receita legal, né? Não fica inconsistente e cada vez eu tenho que fazer uma pesquisa diferente, porque isso não justificaria terceirizar isso para uma inteligência, né? Isso aí eu considero design de prompt, tá? É você fazer toda uma conversa, todo um manual ali da ordem das questões e tudo que é necessário, né, de como imputar os dados, para ter um resultado legal que várias pessoas podem usar ou que você pode usar várias vezes durante a semana, durante o mês. Tá? Esse é design de prompt. E aí, o que eu chamaria de engenharia de prompt, que, de novo, tá, não é engenharia de fato, mas ela é aqui pensada, né, em torno de como funciona a engenharia, tá? Ela é todo um processo que pode envolver várias pessoas, tá? E daí não é um engenheiro de prompt, que vai desde, vamos olhar para a nossa corporação, o que temos hoje, o que que a inteligência artificial que a gente já tem não está resolvendo, quais são as tarefas mais repetitivas, onde é que elas estão, né? Então envolver um COO nisso, né? Um Chief Data também, para entender em cima de tarefas que tem muita gente na corporação fazendo, né? E aí traçar assim, o que que a gente quer? Então, a gente quer a nossa OKR é que a gente quer que as pessoas salvem 2 horas por semana cada profissional nosso, né? Ah, como é que a gente quer fazer isso, né? Por quê? Depois, um fluxograma, como é que isso vai funcionar, né? Aí, qual que é a definição dos dados que a gente vai utilizar para isso? Então, por exemplo, se eu estou criando receita, se eu tenho já um site que eu já fazia as receitas, né, manualmente ali, eu posso alimentar essa inteligência com as receitas que a gente já fez, ou algumas delas, para falar, siga esse estilo, né? Ou eu posso incluir dados do meu consumidor, ou posso incluir dados de pesquisa, né? Então, tem várias coisas que eu posso fazer para melhorar esse prompt, tá? Aí vai fazer o design da cadeia de prompts, tá? Como é que ele vai funcionar,
tá? De novo, vai olhar aqui como é que vai inserir os dados, vai definir a LLM, então é Google, é Azure, é o ChatGPT, é o OpenAI, né? Assim por diante, tá? Daí parte para a execução. Na execução, você vai monitorar tudo, quais KPIs que você definiu, como é que é o consumo de token, que você está salvando tempo, mas do outro lado você tem consumo, né? A análise do log pela própria IA, depois o trace analysis, que é identificar padrões, anomalias e correções com o próprio IA, tá? E aí ver se funcionou ou não e vai para o deployment se funcionou. E aí, assim, deu certo, cara. Na verdade, isso aí que foi feito, esse trabalho, ele, tipo, se no início ali você vê que ele está combinando e tá funcionando bem, né? Ele pode ser um negócio que traz muito resultado sem você precisar de um programador avançado, sem você precisar de uma LLM própria. A outra coisa que é bem interessante é a seguinte: uma pessoa de qualquer área que entenda o que que é uma inteligência artificial generativa, basicamente, tá? Ela tem como dizer muitas coisas para um desenvolvedor que ela precisa, desde que ela use o ambiente certo. É fácil fazer isso hoje, tá? Então, isso entra também dentro da engenharia de prompt, porque daí não é só uma pessoa fazendo. Você consegue envolver uma pessoa, eventualmente, de engenharia lá na ponta, mas as pessoas que demandam o negócio já desde o início, né? De- O Kavinsky, você falando, você explicando um pouquinho agora, ó, eu vou passar agora, né, vou ser romântico aqui, tá? Você já tá quase me convencendo aqui. Olha só, parece-me que assim, tentando fazer uma analogia clara, se a gente olhar o prompt com quase como uma linguagem, a exemplo CSS, tá? Todo esse trabalho me parece quase uma evolução do que já existe hoje do ponto de vista do profissional de arquitetura de informação, ou até do profissional ali responsável pelas documentações de projetos que envolvam, por exemplo, coding que envolvam TI, né? Então, da mesma forma que existem várias linguagens, e essas linguagens hoje elas são hoje consolidadas, vamos pegar dois extremos, né? Dentro de uma documentação de um site, ou até mesmo dentro de um design system, do ponto de vista de UX, né? Quando você olha o prompt, me parece simplesmente uma evolução natural, né? Aí, claramente, vamos deixar de lado toda essa parafernália do engenheiro de prompt, né? Você usou muito bem ali também o exemplo do data science, eu concordo com você. Eu acho que no final a gente tem um monte de data science que sabe manusear muito bem GA. GA Universal, né? Nem GA4 é porque o GA4 ainda está work in progress, né? Mas, na hora que eu olho, provavelmente, talvez, toda essa pauta de prompt, de escolha até de qual plataforma vai utilizar, é meio que o caminho natural que isso seja incluído na responsabilidade ali do arquiteto, né, do arquiteto de informação, né, da galera de TI, ou até mesmo quem trabalha, por exemplo, com digital, né? E parece que acaba sendo um caminho natural, muito, muito próximo da governança, inclusive, na hora que você fala, pô, eu escolho uma tecnologia para quê? Para ter mais eficiência no meu processo, redução de custo, para a gente automatizar inúmeras situações, né? Então, me parece que ao final de um período curto, toda essa pauta de engenharia de prompt tende provavelmente a sumir, não sei, a gente pode estar tirando uma fotografia completamente errada aqui, daqui meses a gente, daqui a pouco começa a aparecer no LinkedIn, né? Mas eu acho que o que você me disse é muito proprietário quando a gente está escolhendo, por exemplo, uma tecnologia ou escolhendo qual é a linguagem, o Angular que eu vou usar ali para, por exemplo, fazer o coding de uma determinada aplicabilidade no site, uma nova função e assim por diante. Você acha que é mais ou menos por aí? Sim, total. Assim, o que eu apresentei é a engenharia de prompt, não é o engenheiro de prompt ou a Sim, engenheira de prompt, né? Isso aqui não é sim. uma tarefa de uma pessoa só ou de uma pessoa definida, né? Uma tarefa que normalmente é uma área demanda ou a gente, o RH ou outra, né, outra coisa identifica uma demanda dentro da área, né, que pode ser coberta. Daí, se a gente pensar, grandes corporações, SEO, CTO, né? Operações e tecnologia, né? Vai fazer isso, mas assim, tem uma coisa que escapa disso, que vai além disso, que é a da programação, né? Por mais que essas áreas, né, elas resolvam esses problemas aí que são mais transversais ou que resolvem mais coisas ao mesmo tempo, né? As pessoas vão continuar fazendo prompt, né, para outras coisas, né? E aí vale você ter uma inteligência disso, né? Como é que as pessoas estão usando prompt, né? Eu não vejo muita gente fazendo isso.
a empresa identificando como é que as pessoas estão fazendo prompt lá dentro, identificar qual que é a tendência, para onde está indo, né? E fazer um trabalho em cima disso. Tá, mas eu concordo, a gente não vai ter. Eu acho que mesmo hoje não deveria ter engenheiro de prompt. Tá? O que eu acho muito legal é que mesmo sem um COO, CTO, né, uma empresa pequena, uma empresa familiar, uma empresa, um negócio de qualquer tamanho, consegue aplicar isso aqui, tá? O deployment ali, que é o mais difícil, né? Você lançar mesmo, que precisa entender um pouquinho de programação, se estudar muito pouco, cara, um dia de estudo você consegue fazer isso, porque tem muita vídeo aberto no YouTube, né, mostrando como fazer, né? Sim. Então, eu gosto muito para onde vão as tecnologias desse jeito, que elas ficam mais democráticas para todos, vendedores junto, né? Porque muitos desses se acham profissionais já, né? Muitas pessoas sem ser, mas é bacana o lado, né, de mais gente poder, né? Pô, eu gostei desse comentário. E para a gente terminar, eu vou dar uma sugestão para quem estiver escutando aqui o nosso podcast e não conhece nada, para não falar nenhuma de inteligência artificial, e depois eu vou também te pedir para dar ali um caminho, né, um direcional. Eu acho que até motivado ali pelo tema do nosso primeiro podcast, e na hora que eu me deparei com a terminologia engenheiro de prova, eu falei, deixa eu ver se eu consigo ser engenheiro, né, do meu próprio ambiente, né? Porque talvez seja isso, né? Se é algo no final que requer prática e conhecimento, talvez eu consiga ser engenheiro das minhas próprias bases, né? Dos meus próprios interesses ali de resultados através de uma inteligência artificial. E aí o que que eu acho? Eu acho que coisas que eu aprendi e que eu vou passar aqui como dicas, né? O que eu entendi? Primeiro, existe um fator que ainda é limitante, que é a língua inglesa. Isso é notório, assim, em todas as pautas de fóruns que eu acabo me deparando, que muitas plataformas com alta qualidade de resultado necessitam de um comando que tenha terminologias em inglês. Então, eu acho que essa é uma coisa importante, porque às vezes você vai fazer ali um comando em português e a plataforma tem um aprendizado muito maior dentro de contextos até, né, de APIs de conteúdo em formato inglês. Então, isso eu acho para quem está querendo realmente extrair ao máximo, talvez seja uma dica importante sempre lembrar de fazer uma tradução, seja algo até mesmo dentro de um tradutor na web disponível. Segunda coisa é que eu entendi, e é muito engraçado eu falar isso, que os resultados ainda esdrúxulos que chegam de inteligência artificial são decorrentes de perguntas e tarefas solicitadas mal feitas. Então, é uma coisa muito engraçada, mas as pessoas erram coisas fundamentais, né? Conjugação verbal, usam as terminologias, inclusive uma das estratégias, ou pelo menos uma das grandes dicas que você sempre vê na web é usem sinônimos, né? Porque às vezes você coloca uma palavra e você acha que aquela palavra é correta, então é legal você ficar testando os sinônimos. E aí tem uma regrinha, né, que todo mundo vai acabar encontrando na web, que é o tal do contexto, tarefa, refinamento, né? Detalhamento, que é bem legal, que é quase como criar um user stories, né? Você fala para a inteligência artificial, olha, se coloque nessa situação, que é o contexto. Aí você pede para ela, eu quero tal coisa, né? E aí dentro dessa regrinha que a gente chama de contexto, tarefa, instrução e refinamento, ali eu realmente entendi que a inteligência artificial, e foi muito bom isso aí, no final das contas uma ferramenta que vai te apoiar, e nesse momento, pelo menos agora, eu acho que isso vai mudar muito, não é uma ferramenta de substituição, né? Que foi uma pauta, inclusive, de meses atrás. E aí, para você realmente ser um profissional com uma ferramenta de grande vantagem competitiva, você precisa usar terminologias da sua área. Então, é muito interessante quando você vê um comando, por exemplo, de alguém que não entende nada de fotografia, ou nada de vídeo, ou nada de criação, nada de arquitetura, e você vê um comando de um arquiteto, de um videomaker. É muito legal que, assim, é um texto normal. A diferença é que, quando você conhece o background técnico da tua área, você coloca ali no comando, que a gente chama aqui de uma forma bonita de prompt,
especificações técnicas. E é muito legal que quando você coloca isso, a inteligência artificial traz um resultado aí sim primoroso, principalmente quando a gente fala de imagem, seja dinâmica ou estática, né? E aí, óbvio, eu acho que esse é o início de tudo. Então, a minha dica talvez sejam essas, né? Se atentar ao inglês, lembrar de como é que você escreve corretamente uma micro-redação ali para pedir uma tarefa e sempre procurar trazer, sim, terminologias da sua área, que é justamente essas terminologias ou essas características técnicas que vão fazer a diferença entre um resultado que uma pessoa comum vai acabar extraindo de qualquer plataforma e você que já é um profissional daquela área, né? E aí, à medida que você vai conseguindo esses resultados, aí você pode até acumulando isso no Excel e pode se intitular engenheiro de você mesmo, né? Um engenheiro de prompt. Então, eu vou deixar as últimas palavras e dicas para você e a gente encerra aqui o nosso primeiro Desnude, né? O nosso primeiro podcast aqui. Manda aí, Kavinsky. Antes de falar as últimas palavras, lembrei de uma coisa importante para falar sobre uma coisa que você comentou agora e que eu falei, vou me retratar aqui. Acho que pode ser ter empregos para engenheiro de prompt, sim, tá? Hoje. Eu vi um nos Estados Unidos e era quase US$ 300.000, tá? Para uma empresa de advocacia, tá? Eu estava conversando com o pessoal da Microsoft, tá? Eles dizem que antigamente cada um advogado tinha um assistente. E depois mudou para cada quatro advogados um assistente, e isso vai mudar completamente de novo agora. Então, assim, pensa que tem algumas finalidades hoje, que se você não tem uma LLM ainda desenvolvida, que vale muito a pena trazer alguém para organizar isso, mas eu não acho que seja um cargo que vai ter que vai ter uma vida longa, né? Acho que Entendi. ele vai ser substituído, embora conforme a gente conversou. Tá? As minhas dicas vão ser para vocês irem para o nosso canal, tá? Para os nossos canais das redes sociais, porque eu vou passar 6 cursos grátis para vocês, que são os melhores cursos de IA e de geração de prompt, tá? Todos gratuitos, 2 são de Stanford, tá? Se vocês fizerem esses cursos, vão saber muito mais do que a maioria das pessoas que estão falando de IA por aí, tá bom? Ah, agora vai. Agora vai. Pô, galera, espero que vocês tenham gostado então aqui desse nosso, né, nosso início dessa jornada, né, nossa primeira excursão aqui, imersão, né, e nesse formato, né, que hoje é extremamente democrático, né, que é o podcast. Você pode claramente estar escutando a gente, mas vocês também vão poder acessar aí esse programa através de vídeo online em outras plataformas, como o caso do YouTube, até mesmo o Instagram e o TikTok. Muito bem. Crianças, muito obrigado aqui e espero vocês no nosso próximo programa aí, que aí sim, aí, Kavinsky, aí eu quero polemizar, a gente até combinou. Vamos ver o que que vai dar aí. Muito bem. Tchau, tchau, galera. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.